Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD Videoaula de hoje, lição de número 9, 30 de agosto de 2020. O nosso currículo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2020, tem como título da nossa lição: Como vencer as oposições à obra de Deus. A seguir, nós temos o conteúdo do livro de Neemias. Neemias, do capítulo 1, versículo 1 ao 11, até o capítulo 13, no versículo 30. Neemias, um nome hebraico que significa Yahvé consola, um copeiro do rei Artaxerxes, que teve como ponto forte em sua luta, na sua obra, na sua dedicação à obra de Deus, o ponto forte na sua defesa era a palavra de Deus, a fé em Deus e a oração. Neemias marcou a sua época com lições preciosas para nós no dia de hoje. Como vencer as oposições? Vejamos aí que nunca se teve tanto na obra de Deus, com o povo de Deus, tanto escândalo, tantas oposições a tudo que se refere a Deus. Em todas as áreas, política, econômica, em todas as áreas, a oposição ela existe e ela é real. A seguir, nós podemos ver em nossa lição o texto áureo de nossa lição. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é maior que todos os obstáculos que porventura viemos a encontrar em nossa caminhada. O ponto central de nossa lição: não devemos permitir que algo ou alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos discorrer também de 3 pontos principais: ataques à obra de Deus, os meios que o inimigo se utiliza, que armas devemos utilizar para nos defender. A seguir, podemos acompanhar em nossa lição a explanação da leitura bíblica em classe, os objetivos específicos e o comentário e a introdução de nossa lição. Prossigamos para o primeiro tópico, que diz assim: qual a procedência desses ataques? É procedência maligna, embora espiritual, real, e existe, está cada vez mais se atualizando, se inovando e se utilizando de diversas ferramentas, mídias sociais e tudo que se pode ser utilizado para o mal. A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Efésios capítulo 6, 12 e 13, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo em sua Bíblia aí. Efésios capítulo 6, capítulo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Por que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A orientação que a Bíblia nos dá mediante a esta luta. Nesta luta contra o mundo espiritual, a arma mais eficaz é nossa fé. Efésios 4 e 2. Acompanhe comigo aí, em sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 2. Diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. E nesta luta, as armas devem ser espirituais. 2 Coríntios 10 e 4. Acompanhe comigo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 4, diz assim, acompanhe comigo por gentileza. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus,
para a destruição das fortalezas. A seguir, temos a síntese do nosso tópico 1. A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. A seguir, podemos discorrer de nossa lição. A oposição, ela existe e é real. Tópico 2. O inimigo procura nos atingir. Em que pontos? Usa de um arsenal que não é bélico, mas pode até matar. Usa as pessoas vítimas envolvidas para se destruírem. O povo de Deus sempre será alvo do inimigo. A maior oposição que existe é de alienados, pessoas alienadas a algo extra-cristão. Por exemplo, na igreja católica há divergências, na igreja cristã há divergências, na ortodoxa há divergências, nas igrejas espíritas há divergência, nas comunidades espíritas há divergência, nas comunidades de todas as religiões há divergências, porque há pessoas que divergem de opiniões. A divergência, ela é comum, mas a oposição àquilo que é bom não é comum. A oposição àquilo que faz o bem para as pessoas não é comum. Se é oposição ao bem, então é favorável ao mal. E se é favorável ao mal, é procedência maligna. Prossigamos. Em nossa lição, os tópicos relacionados 6 subtópicos do tópico 2. O inimigo ataca com a arma do desprezo. O povo de Deus foi desprezado, acusado, caluniado, chantageado, de tudo que aconteceu com o povo de Deus, que de coisa de ruim acontecer. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Nosso Senhor Jesus Cristo sofreu escárnio. Mateus 20, 19. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Mateus 20, 19. Nosso Senhor Jesus sofrendo escárnio. Escárnio é a gozação ao nível máximo. Capítulo 20, Mateus 20, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo em sua Bíblia. E o entregaram aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. O inimigo usa o desânimo pelo tamanho da tarefa. Quantas vezes você teve uma tarefa e pela importância dela o inimigo tentou desmotivá-lo? É muito grande para você, é muito difícil, você não vai conseguir. Mas com o nosso Deus, ele nos dá força para irmos à frente e vencer os desafios para a glória de Deus. O inimigo usa como arma a astúcia. A astúcia. A Bíblia vai dizer em Gênesis 13:1 que a serpente era mais astuta dos animais que ali havia. O inimigo usa como arma ameaças. O povo de Deus foi ameaçado até de morte se continuasse a obra. Prossigamos. A seguir, nós temos aí a síntese do tópico 2. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, de mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Qual é o crente que nunca sofreu acusação, perseguição e recebeu zombarias, até descrédito? Muitas pessoas se aproximam dizendo ser amigo, mas por trás tem interesses malignos. Não é generalizando. Existem muitas pessoas boas que nos ajudam. A maioria das pessoas que nos ajudam, falo por questão pessoal, é pessoas que não compactuam da mesma fé que eu, da mesma fé. São pessoas que nos ajudam por amizade, por respeito, por carinho e por serem pessoas boas mesmo. Amém? Prossigamos. Temos aí o tópico 3. O segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Toda vitória tem um segredo, um ponto forte.
Neemias disse que lhe daria a vitória e a prosperidade. Ele disse que Deus lhe daria a vitória e a prosperidade. Seria proveniente de Deus. Tudo que nós conquistamos e vencemos é proveniente da misericórdia e da graça de Deus. Neemias era homem de oração. Neemias nos deixou caminhos para vencer as oposições. A oração era a chave da vitória para Neemias. A seguir, prossigamos em nossa lição. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Primeiro subtópico, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. A Bíblia relata aí alguns tópicos destacados. Os judeus venceram pela oração. Devemos também orar. E aqui está em subtópicos divididos, são 4, tá? A, B, C e D. É impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Encontrando-nos apenas oração, precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre autodisciplina. É persistir em orar. É orar até que venha a resposta. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Prossigamos em nossa lição. A síntese do tópico 3. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por ele. Essa certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Prossigamos em nossa lição. Algumas questões relacionadas ao convívio, à oposição que há entre o povo de Deus. O que caracterizava os judeus libertos do cativeiro? Uma característica, por ser liberto, um povo liberto do cativeiro, seja ele qual for, era a união e a comunhão. Se não houver união e comunhão, nós estamos presos nos nossos delitos e pecados e dificuldades que nós mesmos criamos. Próximo ponto. Também é importante ressaltar o que estava ameaçando a união entre os judeus. Era a injustiça social. Muitos tinham, muitos que não lhe pertenciam, e poucos eram o que tinha também lhe eram tirados. O povo era humilhado. O povo, a injustiça social, ela reinava naqueles tempos. A seguir, a oposição à obra de Deus representa as obras da carne. O que representa a desunião? Representa as obras da carne. Juntos somos mais fortes. Questões relacionadas à oposição à obra de Deus. A seguir, o que simbolizava a união entre os judeus que retornaram do cativeiro e Deus? É o mesmo sentimento. A união deve haver entre o Senhor, Jesus Cristo, e a igreja. Quando retornaram do cativeiro, o povo se uniu. E essa união deve haver entre o povo de Deus e a igreja. Amém? Não pode haver desunião. Se há desunião na igreja, também pode colocar uma barreira e a obra de Deus sofrer uma imposição por falta de união na obra de Deus. A desunião é uma oposição a Deus? É uma oposição à obra de Deus. A seguir, acompanhe comigo mais um tópico. De acordo com a lição, o que representa a união entre os crentes? A união entre os crentes, esta união representa o selo de paz e estabilidade espiritual da igreja. A união dos crentes deve permanecer para a glória do Senhor Jesus. Próximo ponto. Acompanhe comigo em sua Bíblia a conclusão de nossa lição de hoje. O povo de Deus muitas vezes
é desafiado a se manter fiel e não se corromper, mas o mundo se move e nós não podemos ficar parados. Temos que pedir a Deus que Ele tenha misericórdia do seu povo. Deus, obrigado por mais essa oportunidade de estar na sua presença e que o Senhor continue abençoando a sua igreja, o seu povo. É o nosso pedido, é o nosso desejo e até a próxima lição. Assim, Deus permitindo, estaremos mais uma vez EBD Videoaula. Se puder se inscrever no nosso canal, nos honraria muito, nos ajudaria demais. E a obra de Deus é a realização da Escola Bíblica Dominical Igreja Riacho Grande Assembleia de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima, querendo Deus. Amém.